gente aqui que viu a casa do oleiro nessa manhã para receber a palavra de Deus? Meus irmãos, eu escolhi para estarmos trabalhando aqui nessa manhã o processo da criação de um vaso, para facilitar, para a gente entender um pouquinho mais sobre como o oleiro faz um vaso, como é o processo, e nisso o Senhor vai estar trabalhando nos nossos corações. A primeira etapa para se fazer um vaso é a indicação do barro. Meus irmãos, no mundo existem 245, se não me engano, tipos de barro, mas dentre esses 245, apenas 6 servem para se fazer um vaso. E é importante o oleiro conhecer os tipos de barro para ele saber qual serve e qual não serve para se fazer um vaso. E
E o Senhor ele tem uma forma de moldar a cada vaso. Um exemplo, as andas que eu já tive o prazer de ouvir cantar aqui hoje e outras vezes, o Senhor usa no louvor. Inclusive, que Deus abençoe, viu, meninas? Que cresçam assim na presença e na graça de Deus. O Senhor usa elas no louvor, de vezes, porque eu não vou dizer que eu sou pregadora, eu só faço o que Deus manda. O Senhor da palavra é claro. O Senhor às vezes me usa no louvor, me usa na pregação, é como Ele quer. Então o Senhor ele molda cada vaso de cada jeito, de um jeito diferente. Já pensou se o Senhor existisse vasos que cantassem, se o Senhor existisse vasos que pregassem? Mas o Senhor ele tem pluralidade de dons. A cada um ele tem tudo diferente. Então assim, nós precisamos ser moldados pelo oleiro para nós termos formato de vaso. E eu observo que às vezes o oleiro nos molda, nos transforma em vaso, mas a gente esquece que foi ele que nos moldou, que foi ele que nos foi formado. A gente fica, eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto, eu prego. Nunca foi você, sempre foi Deus. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estava aqui hoje nessa manhã. Se não fosse Deus que tivesse tido misericórdia uma hora dessa, provavelmente eu estava no mundo. Pelo tanto de prova que eu já passei na vida, eu quis desistir. Mas é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te dá graça, é o Senhor que te ajuda, é o oleiro que te molda. Então entenda uma coisa, nunca foi você que se moldou, é o oleiro que molda você. Poderoso E Deus. estágio da formação de um vaso é o vaso ir para a secagem. Por quê? Se o vaso não ir para a secagem, ele não vai estar preparado para ir para o sexto estágio. E quando o vaso ele vai para a secagem, o oleiro coloca ele numa espécie de cabide e coloca ao vento em um lugar seguro para que ele seque. E nisso o oleiro está lá observando o que está aprendendo com isso aqui. O vaso ele tem que esperar secar para ir para o estágio 6. E muitas vezes nas nossas vidas a gente se desespera demais, a gente fica, Senhor, faz isso, faz aquilo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A gente quer que a gente o Senhor faça agora, que faça no nosso tempo, que faça na nossa hora. Não é. Tem que aprender a ter paciência, tem que aprender a esperar, tem que ir para o processo da secagem para aprender a confiar e esperar no Senhor. Se tu for pulando de fase em fase, não esperar no tempo de Deus, lá na frente não vai dar certo. Mas que nós possamos aprender a ter paciência no tempo de secagem. Precisamos confiar mais em Deus porque o tempo dele é perfeito. Vou usar mais exemplo aqui, Marta e Maria. Se Jesus tivesse atendido ao convite do mensageiro, ele só teria curado Lázaro e só teria mostrado que ele cura. Porém não, Jesus chegou no quarto dia para quê? Para mostrar que ele cura e que ele ressuscita. Entenda que quando Deus demora de fazer uma coisa na tua vida é porque ele quer mostrar coisa grande. Se hoje eu adoeço, por um exemplo, se hoje eu estou com uma simples dorzinha de cabeça, Senhor me cura, Jesus me cura, tá bom. Mas se Deus me guarda, eu caio na cama, fico acamada, depois Jesus chega, me levanta, porque talvez as pessoas pensam, daí não levanta mais, daí não vai mais voltar a andar, mas aí o Senhor pega e me levanta, porque Deus poderia ter me curado na simples dorzinha de cabeça, mas Ele quis mostrar que Ele faz coisa grande, que Ele faz coisa assim, irmãos. Quando Deus demora de fazer algo em nossas vidas, é porque Ele quer que você chegue ao extremo da aprovação, para mostrar para quem te observa que você tem um Deus que faz coisas grandes, que você tem um Deus que cura, que ressuscita, que batiza, que salva, que liberta. O Senhor ele quer mostrar coisa grande. Entenda uma coisa e saia daqui com esse pensamento nessa manhã. Quando Deus demora de enviar a resposta, é porque Ele quer mostrar coisa grande. Sexto estágio é o vaso ir para o fogo. Quando o vaso vai para o fogo, o oleiro sabe o tempo exato que ele deve ficar no fogo, que ele deve ser tirado do fogo, porque o oleiro conhece seu vaso, ele sabe até onde o vaso vai aguentar dentro do forno, ele sabe que se o tempo passar o vaso pode trincar, o vaso pode se rachar. Então assim é nas nossas vidas, Deus sabe o tempo certo de fazer as coisas, Deus conhece a cada vaso. Às vezes a gente está na luta, assim, eu não aguento mais, eu vou parar, mas Deus ele conhece até onde cada um de nós suportamos. E eu te garanto uma coisa, se Deus for moleiro
Deus falou